Amados irmãos, nós devemos refletir na confiança em Deus. Porque eu sei que não é fácil, diante de um mundo como o nosso, onde as pessoas elas são bastante desesperançadas, não é? A situação da sociedade, do mundo, no sentido geral, está bastante caótica e as pessoas acabam ficando desesperadas. Não é incomum, não é, pessoas terem depressão. Parece que isso é muito comum. Depressão daqui a uns dias vai ser que nem gripe. É muito comum. E pessoas ficam assim muitas vezes pelo desespero. Porque olham para o mundo, olham para as suas próprias vidas e não tem nada além que possam confiar. Não tem nenhum porto seguro, não é? Não tem nenhum forte. E então, diante das provações, das dificuldades da vida, se veem perdidas. É isso que é o tipo de vida que muitas pessoas têm levado. Sem forças, sem expectativa, sem esperança verdadeira. Muitos têm procurado suprir isso com a ciência, com a política, com religiões, com várias coisas que o mundo tem produzido, não é? E essas pessoas têm muitas vezes abraçado essas coisas a fim de preencherem o vazio de seus corações, a fim de darem significado às suas vidas atordoadas. Todavia, o povo de Deus tem um consolo que é eterno, um consolo que é além. E mais do que qualquer outro, o povo de Deus, não é? Ele tem a esperança e a confiança em um Deus que é fiel. E esse é o grande ponto de consolação para nossas vidas. Se tem algo que consola o povo de Deus, irmãos, que nos consola, não é qualquer outra coisa, não é fazer parte de uma comunidade. Não é isso que nos consola, não é essa a razão da nossa consolação. Não é termos uma teologia sadia, não é podermos apresentar a base bíblica para tudo. Não é isso que nos consola. O que nos consola diante desse mundo é saber que o nosso Deus é um Deus fiel. E é justamente sobre isso que queríamos tratar, aprendendo a confiar na fidelidade de Deus. E isso é um desafio para nossas vidas hoje. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 108. Vamos ler do verso 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Até aqui, meus irmãos. Esse é o texto base, mas iremos usar muitos outros textos. Fazemos um pouco... Hoje vamos ter uma pregação com leitura de textos bíblicos um pouco mais extensas. Nós vamos aprender, irmãos, primeiro sobre a fidelidade de Deus para com a igreja da antiga dispensação, da antiga aliança, para com o povo que está registrado, que vivia no período do Antigo Testamento. Isso é um ponto importante e eu quero convidar os irmãos mais uma vez a abrir as suas Bíblias em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 44, verso 1 ao 8. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei?
vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Até aqui, meus irmãos. Amados irmãos, esse texto da palavra de Deus, ele faz parte desse conjunto, na verdade, de textos aqui em Isaías, onde o Senhor está anunciando, na verdade, exortação contra o povo de Israel, mas também anunciando esperança por sua fidelidade em libertar o povo do cativeiro babilônico. Nós temos aqui, então, palavras que repreendem o povo, mas palavras de amor, não é? Do amor que Deus tem pelo seu povo. Basta ver as expressões que nós vemos aqui nos primeiros versos do capítulo 44, onde aprendemos que Deus é fiel e Ele demonstrou a sua fidelidade à igreja lá do Antigo Testamento. E Deus demonstrar a sua fidelidade àquele povo significa muito, irmãos, muito. Porque Deus não demonstra a sua fidelidade baseado naquilo que o povo merece nesse sentido, baseado naquilo que o povo faz. O povo não dava razão para Deus demonstrar fidelidade à sua aliança, às suas promessas. Muito pelo contrário. O povo está no cativeiro babilônico justamente por causa de seus pecados, porque tantas vezes se afastaram do caminho do Senhor e seguiram após outros deuses. Tamanha era a ingratidão do povo que, mesmo testemunhando todo o poder de Deus, como o próprio Senhor diz aqui, não é? Vós sois as minhas testemunhas, no versículo 8. Vós sois as minhas testemunhas de tudo o que eu fiz. Deus anunciando ao povo que ele sempre, de maneira antecipada, como foi no caso de Abraão, nem Isaac tinha nascido ainda, Deus já anunciou o que faria por meio de Abraão e o que aconteceria com a nação filha dele no Egito, a partir daquele momento, daqui a 400 anos à frente, Deus anunciou. E como ele libertaria o povo com mão forte. Como ele resgataria o seu povo e julgaria a nação. Nós vemos isso em Gênesis 15. Irmãos, o povo de Deus, o povo da antiga aliança, era um povo de dura cerviz. Era um povo realmente que tinha dificuldade de obedecer a Deus. Que tinha dificuldade de submeter a Deus. Eles não conseguiam ser gratos. No sentido geral, a nação de Israel, enquanto igreja visível, eles desonravam a Deus. E nós vemos isso após a libertação. Eles acabaram de ser libertos do cativeiro do Egito. Mas em pouco tempo estavam blasfemando contra Deus. Em pouco tempo estavam demonstrando a sua ingratidão a Deus. Procurando a idolatria, sentindo falta dos tempos da idolatria do Egito. E dizendo muitas vezes que eles eram muito melhores tratados no Egito. Um lugar de escravidão. Assim esse povo, que era um povo duro, agia diante do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 9, versículo 6, nós lemos: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor, teu Deus, te dá esta boa terra para possuíres, pois tu és um povo de dura cerviz. Deuteronômio capítulo 9, versículo 6. Deus já diz por meio de Moisés, de maneira clara ao povo: veja, vocês saíram do Egito, passaram 400 anos, onde Deus manifestou o seu poder, cuidando do povo, a ponto de nem as sandálias deles se gastarem. Não faltava o maná, não faltava as codornizes, não faltava alimento para o povo, não faltava água para o povo. Alimentados à base de milagres, pelo poder de Deus. E ainda assim murmuravam, reclamavam, pecavam contra o Senhor. E aqui, prontos para entrar na Terra Prometida, quando chega no episódio de Deuteronômio, não é? Eles estão prontos agora para entrar na Terra Prometida. Finalmente chegou a geração que Deus preservou para entrar, os filhos. Deus diz ao povo, por meio de Moisés: não é por causa da justiça de vocês que vocês vão entrar e herdar essa terra. Não é porque vocês me honraram em 40 anos de deserto. Vocês não fizeram isso. Não é porque vocês trabalharam firmemente em cumprir a minha vontade e me honraram aqui. Não é por causa disso. Não é por causa da justiça de vocês. Porque vocês são um povo de dura cerviz. Ou seja, vocês são um povo difícil de dobrar. Vocês não se dobram, não se submetem. São abençoados hoje e amanhã estão pecando contra o Senhor. Veem o poder de Deus hoje e amanhã agem como se um ídolo fosse Deus. É isso que o povo fazia. Então Deus deixa de maneira clara: eu vou dar essa terra a vocês, mas não é por causa de vocês mesmos. Nós sabemos
o que o texto nos diz. Quando nós lemos Deuteronômio, nós percebemos que Deus está mais uma vez dizendo ao seu povo: é pela fidelidade a minha promessa feita a Abraão. É porque eu jurei por mim mesmo. É porque Deus disse que iria fazer, e então, baseado em sua fidelidade, é que ele conduz o povo até a terra prometida. E então os faz herdar aquela terra. É simplesmente por causa disso. Não há nem razão para um judeu hoje se gloriar. Porque o que eles têm, as bênçãos que eles têm e até hoje desfrutam, não é? O fato deles existirem como nação e permanecerem intactos ainda deve ser a graça de Deus e não o empenho deles. Porque durante toda a vida, e inclusive hoje, sempre foram um povo de dura serviço. Que receberam a promessa, que receberam o milagre de Deus, que receberam o Messias e não creram. E não glorificaram a Deus. Essa é a realidade do povo. E é por isso que quando nós vemos na palavra do Senhor, essa maneira de Deus tratar o seu povo com carinho, com amor, isso é surpreendente, porque o povo não merece isso. O povo não merece ser chamado de ó amado que escolhi. O povo não merece isso. Mas Deus está tratando o povo assim, por causa da sua fidelidade. Ele disse que ia amar aquele povo. E é isso que ele demonstrou durante toda a antiga dispensação. Momento após momento, Deus sempre livrou o seu povo. Ainda em tempos terríveis de Israel, ainda nos momentos mais negros da história, onde eles sofreram e pecaram porque não conheciam a vontade de Deus, não conheciam a lei do Senhor, e eram o tempo todo e por vezes escravizados, como no período dos juízes, mais de 300 anos, pecando, sendo escravizados, sofrendo por punição do Senhor. E quando clamavam, Deus ouvia e tinha misericórdia do povo e levantava um juiz que libertava o povo. O tempo todo, Deus demonstrou a sua fidelidade a esse povo. Povo que não merece isso, que nunca mereceu isso. Nós aprendemos na palavra do Senhor, agora nesse contexto babilônico, o povo é levado cativo por causa dos seus pecados. Os profetas anunciaram a vontade do Senhor, anunciaram o juízo do Senhor sobre o povo, porque o povo pecava, o povo não dava ouvidos à voz do Senhor, eram cegos. E quando estavam no cativeiro, irmãos, isso tem cabimento. Eles estavam sendo punidos no cativeiro babilônico. Estavam como um povo ali. Não era um regime tão duro como era o Egito. Mas isso não era por causa de Deus. Apesar de estarem ali, sendo cativos em outra terra, Deus ainda assim os abençoava. Deus manifestava a sua graça. Deus honrou o povo dele. Levantou dentre o povo que foi cativo líderes, como Daniel, por exemplo. Eles foram levantados e eram israelitas, e foram levantados e honrados na Babilônia, e cuidaram do povo, e abençoaram o povo. Até mesmo na punição, Deus estava cuidando do seu povo. E por quê? Por causa do próprio povo? Não. O povo é de dura serviço. Mas por causa da sua fidelidade. Essa é a grande questão aqui. A razão do porquê o povo permaneceu e no decorrer da história, esse povo permaneceu vivo, geração após geração, apesar da punição do Senhor por causa dos seus pecados, esse povo permaneceu. Esse povo foi liberto e pôde retornar a Jerusalém, retornar a Israel, ao seu território, para reconstruir os muros, para reconstruir o templo, porque Deus sempre manteve-se fiel às suas promessas. É a fidelidade de Deus demonstrada na igreja do Antigo Testamento, quem sustentava o povo, e não nada no próprio povo. Como isso é importante para nós, irmãos, para compreendermos verdadeiramente como o Senhor tem cuidado do seu povo, como Ele tem mantido fiel à sua aliança. Isso realmente é reconfortante. Todo israelita crente poderia confiar na promessa de Deus, poderia confiar de que quem nos prometeu não é qualquer um, não é como esses deuses pagãos, mas é o nosso Deus, o Deus poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que se revelou em sua palavra, por meio da sua palavra. Ele que nos tirou com mão forte do Egito, que nos guardou e nos fez povo pequeno, derrotar grandes povos, grandes exércitos. Esse Deus que sempre nos preservou é quem nos prometeu que iria cuidar sempre de nós. Não é à toa que no meio da repreensão,
As palavras que nós ouvimos aqui, não é? São palavras de conforto para o povo também. Nós temos sentenças aqui no capítulo 42, em diante, capítulo 43, Deus prometendo o seu Messias, o seu ungido. E aqui, repreendendo o povo, mas também demonstrando a sua libertação, não é, da Babilônia. Deus aqui está dizendo ao seu povo palavras de amor, palavras de cuidado a um povo que não merece, dizendo: agora ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Deus está falando com o povo, sendo que anteriormente eles não ouviram. Quando Deus anuncia do versículo 14 do capítulo 43 ao versículo 21, esse era o texto que eu acabei confundindo, não é? A partir do versículo 22, veja o que o Senhor diz: contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. É o que Deus está testemunhando do próprio povo dele. Vocês não me buscam. Vocês se cansaram de mim. Apesar de tudo isso, apesar das promessas que o Senhor estava dando, assim o povo agia. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Veja a palavra do Senhor a esse povo. Vocês fizeram tudo errado. Vocês não me honraram nas nações. Vocês não me honraram, vocês não fizeram o que eu ordenei. O que vocês faziam, o culto que vocês prestavam, não era de coração, não era de fato para honrar o Senhor. Vocês não se esforçaram por mim. Realmente demonstravam que estavam cansados do Senhor. E então o Senhor diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de vocês? Porque vocês me honraram? Não. Por amor de mim, é o que o Senhor diz aqui. E dos teus pecados não me lembro. É isso que o Senhor diz. E então, no capítulo 44, o que o Senhor diz a Israel? Depois de demonstrar como Israel estava agindo diante do Senhor. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. E veja as palavras de carinho do Senhor. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu. Ó amado, irmãos, a quem escolhi. Veja a expressão do Senhor para esse povo. Demonstrando que ama esse povo. Porque esse povo merece o amor de Deus. Porque Deus é fiel, irmãos. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre à risca. Nada escapa dessa realidade. Ele prometeu. O que Ele jurou a Adão, a todos os patriarcas, a Abraão, Ele cumpre à risca. É por sua fidelidade à promessa feita a Abraão, aos pais do passado, que Deus, momento após momento, livrou o seu povo. Foi pela fidelidade que Ele puniu o seu povo, mas também foi pela fidelidade que Ele libertou o seu povo e levou e conduziu o seu povo à liberdade, à libertação verdadeira de poderem adorar a Deus e servir ao Senhor. Esse é o tratamento e é a fidelidade que o Senhor nosso Deus nos demonstra à sua igreja no período do Antigo Testamento. É tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor é tão bom que no capítulo 42, o que Ele promete, não é, do versículo 1 ao 9, ao seu povo: eis que o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. De quem Ele está falando? Jesus Cristo. Essas palavras são ditas a Cristo no Novo Testamento. Este é meu filho amado em quem me compraza. E aqui o Senhor já está anunciando a esse povo. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Foi isso que ele soube fazer. Ele é quem trouxe a salvação nesse sentido. Ele quem cumpriu a promessa que Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os gentios serão alcançados e serão um povo só. Não chamará ninguém, nem gritará
nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha à terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e o estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Nós aprendemos no Novo Testamento que Cristo é o mediador de uma nova aliança. Veja, claramente ele está falando sobre o Messias, sobre o ungido do Senhor aqui. Anunciando o que ele iria fazer. É mais ou menos assim, Israel era um povo de dura serviço, mas Deus prometeu a Israel fidelidade. Deus prometeu a Israel que eles seriam, nesse sentido, fiéis. Que a sua posteridade, os seus filhos, seriam abençoados e fiéis ao Senhor. E o que Deus dá, e o que Deus promete aqui primeiramente, irmãos, é o seu filho, que seria alguém do meio do povo. Seria da geração do povo de Deus, para ser aquele servo fiel, que o Senhor diz em sua palavra. Esse é o servo do Senhor, aquele que honra o Senhor. Eu, o Senhor, sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Ou seja, o Senhor já está anunciando as bênçãos dele para aquele povo duro. Tamanha é a sua fidelidade. É nisso que a nação de Israel esteve sustentada. É nisso que a igreja do Antigo Testamento permaneceu fundamentada. Nunca em seus próprios atos. Nunca com suas próprias obras, mas na fidelidade de Deus. Porque ele jurou por si mesmo, pelo seu próprio nome. É isso que aprendemos na palavra do Senhor. Amados irmãos, mas a fidelidade do Senhor, ela também não se expressa apenas no Antigo Testamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, há um reconhecimento direto da sua fidelidade. Vamos ler primeiro um texto, o texto de Hebreus, que já demonstra o cumprimento dessa promessa, já relacionando o Antigo Testamento. Hebreus capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis, aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Jacó, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo,
nem cada um ao seu irmão dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Veja o que o autor aos Hebreus diz aqui. Ele fala justamente dessas promessas que Deus fez a Israel, que nós encontramos em Isaías, em Jeremias. Promessas desse Messias, promessas de uma nova aliança, irmãos. Veja a fidelidade do Senhor Deus. Aquilo que nós já lemos e aprendemos agora no Antigo Testamento, não é? Da fidelidade do Senhor à igreja da Antiga Aliança, Deus demonstra também a igreja da Nova Aliança, porque agora é o cumprimento. Aquilo que é dito aqui foi cumprido nesse período. E Deus enviou o seu Messias, enviou o seu ungido. E ele, não é, que foi de fato ungido do Senhor e feito sacerdote de um mediador de uma aliança superior, de uma aliança suprema, com promessas superiores. Ao invés de Deus destruir o povo por sua infidelidade, o que Deus promete? Deus promete mais bênção ao povo. Ele tem toda a razão para destruir o povo, para eliminar o povo da face da terra, porque não honra. Mas o que ele promete é que estabeleceria uma nova aliança com esse povo. Não segundo foram com os pais, não segundo no período do Egito, mas uma aliança renovada, uma aliança que diz respeito a um povo fiel. E é isso que o Senhor faz, dizendo: imprimirei as minhas leis na mente de vocês, e também sobre o seu coração as inscreverei. E então serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Deus vê o povo infiel, de dura serviço, e o que ele faz? Ele promete transformação de coração para esse povo. Ele promete verdadeira libertação do pecado para esse povo, para que esse povo finalmente se transforme naquele povo amado, naquele povo que honra o Senhor, no qual Deus também tem prazer. Essa é a promessa do Senhor, e é como nós vemos acontecer todas essas coisas no Novo Testamento. Todas essas bênçãos são cumpridas em Jesus Cristo, e então também estão sendo cumpridas na sua igreja. Veja a fidelidade do Senhor Deus, irmãos. Os personagens, aquelas pessoas do Novo Testamento, elas reconheceram isso de maneira grandiosa. E Deus demonstrou a sua fidelidade em que Cristo veio, em que Cristo estabeleceu a sua igreja, em que Ele enviou os seus apóstolos, e esses apóstolos pregaram fielmente o Evangelho. E quando os apóstolos espalhavam a igreja pregando o Evangelho, era Deus mostrando a sua fidelidade. Essa promessa de que Deus iria imprimir as suas leis no coração, na mente do povo, para que o povo, como ele diz aqui, e não haverá quem ensine a seu irmão, ensine quem é Deus, porque todos saberão quem eu sou. Essa realidade começou a ser cumprida quando Cristo veio, Cristo sendo o primeiro. E então os seus discípulos, que diferente dos judeus no passado, se mantiveram fiéis. Não foi isso que nós lemos hoje pela manhã, na pregação pela manhã, em Atos capítulo 5, versículo 29, quando os apóstolos, diante da sociedade, diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Ali você está vendo a igreja renovada, a igreja do Novo Testamento, que é fiel a Deus, que apesar de suas falhas, ama o Senhor, porque as leis do Senhor estão em seus corações. Ainda com toda a nossa fragilidade e pecaminosidade, ainda assim, aquele povo era um povo que não era mais aquele povo de dura serviço, mas era um povo que, pelo Espírito Santo, que testificava que eles eram filhos de Deus, podiam honrar a Deus com a sua obediência à lei. E era isso que eles faziam. A tal ponto, irmão, dessa fidelidade, que eles deram a vida pelo Evangelho. Eles deram a vida pelo Evangelho. Isso não é algo que nós podemos olhar em Israel no passado. Não é algo que nós podemos identificar em Israel. Então aqui nós temos o início do cumprimento dessa promessa. Vocês serão o meu povo, porque vocês terão as minhas leis no coração de vocês. Um povo que realmente me ame. Um povo que seja igual ao meu ungido. Um povo que pareça com Cristo. Ele é o primeiro, não é? Ele é o primeiro, e nele Deus faz uma nova criação. Ele realiza uma nova criação por meio de Cristo. Essa criação é daqueles que
realmente foram regenerados e que então amam o Senhor e o honram. Essa é a realidade que nós aprendemos. Aprendemos em Romanos 8, aprendemos em 2 Coríntios capítulo 5, aprendemos em João 3. Pessoas que foram regeneradas, que têm o Espírito Santo habitando nelas. Essa é a promessa que Deus deu ao seu povo no passado. Veja agora algo importante para a nossa reflexão aqui, irmãos. Deus promete isso a outro povo ou é a Israel? A quem se refere as promessas? Deus está dizendo isso a Israel. E é em Israel que Deus faz isso. Porque a igreja é isso. É o Israel de Deus. E então ele cumpre essas promessas. Ele envia o seu Espírito Santo. E esse povo agora, tem testificado em seus próprios corações de que eles são filhos de Deus. Filhos do Altíssimo por meio de Jesus Cristo. Essa é a bênção da fidelidade que nós temos. Quando nós observamos, por exemplo, os textos do Evangelho, os Evangelhos, nós observamos que aquelas pessoas que viviam ali, os crentes da Nova Aliança, vamos dizer assim, do Novo Testamento, aliás, eles realmente entendiam a fidelidade de Deus. E eles relacionavam direto aquilo que Deus prometeu com aquilo que estava acontecendo, para mostrar a fidelidade do Senhor. Um exemplo é o texto de Lucas, capítulo 1. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 1, Evangelho de Lucas. Esse texto fala sobre o Cântico de Maria. Vamos ler, o texto todo está no capítulo 40, do versículo 46 ao 56. Nós vamos ler os 54 e 55 apenas. Que diz bem assim, na conclusão do Cântico de Maria. Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Veja o reconhecimento de Maria, quando ela foi abençoada para ser, nesse sentido, a mãe do Filho de Deus aqui nesse mundo, irmãos. Quando ela recebeu a bênção de ser a mãe do Filho de Deus, o que ela diz é isso. Ela reconhece que isso é o cumprimento das promessas de Deus, o qual ele fez a Abraão, aos pais. Deus lembrou-se da sua promessa. Ou seja, ela está reconhecendo a fidelidade do Senhor Deus, as suas promessas. Ainda no capítulo 1, no versículo 72 ao 75. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Veja o que Zacarias, o pai de João Batista, está dizendo. Quando também é abençoado. Ele reconhece nisso a fidelidade de Deus às suas promessas. É isso que o Novo Testamento está fazendo. Reconhecendo que Deus é fiel. E que as promessas feitas, como nós lemos em Isaías, a Jacó, a Israel, ao povo dele, estão sendo cumpridas aqui. Esse é o reconhecimento do povo de Deus. Ainda no capítulo 2 de Lucas, verso 29 a 32. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão, quando recebeu Jesus Cristo como uma criança e tomou em seus braços, ele finalmente, porque ele recebeu uma revelação do Espírito Santo, ele disse, agora eu posso morrer em paz, porque finalmente os meus olhos viram a tua salvação. E ele reconheceu que isso foi preparado pelo Senhor, para a luz dos gentios e para a glória de Israel, porque foi a Israel que foi prometido isso, irmãos. Deus é fiel e essa é a fidelidade do Senhor ao seu povo. Deus demonstra a sua fidelidade à igreja do Antigo Testamento. Deus demonstra a sua fidelidade à igreja do Novo Testamento. Ligando toda a aliança e deixando claro, o que eu prometi, eu cumpro. Eu anuncio as coisas antes de acontecerem. Que outro Deus faria isso? Quem pode anunciar aquilo que está à frente? Quem pode anunciar o futuro e assegurar
assegurar com toda certeza de que isso acontecerá exatamente assim? Somente o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Aprendemos também, irmãos, que a fidelidade de Deus também é demonstrada para a igreja hoje, como também é prometida essa fidelidade para a igreja amanhã. E aqui, meus irmãos, observando já todos os textos que nós lemos, um pouco extensos, nós podemos observar então, da mesma forma, que nós somos testemunha da fidelidade de Deus. Nós somos realmente testemunhas de tudo que Deus fez. Ele nos deu o livro como testemunho. Ele disse ao seu povo, vocês são as minhas testemunhas, em Isaías 44. Vocês são as minhas testemunhas, porque eu fiz tudo isso por vocês. É isso que está na história de vocês. É isso que vocês aprenderam de seus pais. E isso foi passado de geração em geração, que vocês eram um povo escravo, mas eu os libertei. Esse é o testemunho do Senhor no meio do seu povo, da sua fidelidade. E hoje, da mesma forma, nós podemos testemunhar da fidelidade de Deus. Porque Deus, irmãos, na história, Ele demonstrou a sua fidelidade. Ao sairmos da história do período da Palavra de Deus, quando se fecha o cânon sagrado e entra na história recente, nós vemos a fidelidade do Senhor naquelas multidões de cristãos que deveriam negar a sua fé para não serem mortos, mas permaneciam firmes. Deus estava ali manifestando a sua fidelidade. Por mais que os imperadores tiranos tentassem destruir a igreja, Deus mantinha a sua fidelidade e o povo resistia. Ainda que morrendo, pessoas se convertiam. Ainda que sendo apedrejados, mortos em covas de leões, ainda que servindo de espetáculos nos coliseus, ainda assim, Deus preservava o seu povo e aqueles cristãos permaneciam fiéis. Deus mostrou a sua fidelidade na história em transformar um depravado em um dos maiores teólogos da igreja. Estou falando de Agostinho. Ele demonstrou a sua fidelidade nos pais da igreja. Ele demonstrou, irmãos. Apesar de nossas falhas, de nossos pecados, Deus preservou o seu povo. Ele demonstrou a sua fidelidade quando a instituição se corrompeu. Mas ainda assim, ali dentro de uma instituição corrompida, de um sistema não bíblico, ainda haviam pessoas que realmente eram regeneradas. Líderes, padres que amavam o Evangelho e que procuravam pregar o puro Evangelho, apesar de todas as dificuldades que havia. Deus ali mostrando a sua fidelidade. Deus demonstrou a sua fidelidade quando, no século XVI, na Idade Média, irmãos, como nós bem conhecemos a história, a igreja estava completamente desfigurada, completamente desviada de quem ela é em Jesus Cristo. Mas Deus levantou pessoas, reformadores, para baterem de frente com um sistema corrupto, para anunciarem a autoridade suprema de Deus da Escritura, e ali resgatar o seu povo, e ali reafirmar a verdadeira fé, e resgatar a verdadeira fé, irmãos. Foi isso que Deus fez, essa é a fidelidade do Senhor, quem conduziu o povo durante a história. Olhe para nós hoje, irmãos, para o que nós podemos testemunhar da nossa própria vida diante daquilo que o mundo hoje vive. Ao passar desses 500 anos, as comunidades que vieram da Reforma, a sua maioria esmagadora se corrompeu. Desviaram-se do puro Evangelho, negaram o senhorio de Cristo, negaram as doutrinas essenciais da verdadeira fé. Mas ainda assim, Deus preservou pessoas fiéis, uma igreja fiel, uma igreja que lutou e até morreu para registrar a fé da própria igreja em documentos, como foi o caso de Guido de Bresse, que morreu por escrever a Confissão Belga, que hoje você pode ler. Morreu por afirmar a fé, a doutrina, a sã doutrina. Deus preservou pessoas assim. Você pode testemunhar isso na sua própria vida. Nós, como comunidade, podemos testemunhar isso. Porque olha o nosso exemplo. Nós também viemos de um meio corrompido. As pessoas mais velhas aqui aprenderam tudo errado, irmãos. Eu fui um pastor que não preguei o Evangelho, que não anunciei o caminho do Senhor de maneira correta, que era um cego, que não entendia a importância de tudo isso que nós fazemos hoje, que desprezava tudo isso, que me vangloriava ou que me orgulhava de sermos um povo que não disciplinava, que não zelava pela fidelidade da palavra do Senhor, que não observava a lei do Senhor. Nós éramos assim e nos orgulhávamos. Mas Deus, por sua fidelidade, em nossa região tão afastada, pela palavra, não por nada que nós fizemos, pela palavra nos levou à sã doutrina.
nos levou ao Evangelho e trouxe mudanças profundas em nossas vidas. Foi isso que o Senhor fez. Nós temos o testemunho histórico da fidelidade de Deus. E é isso que nós, como igreja, hoje podemos testemunhar, meus irmãos, que Deus é fiel. Deus é fiel. E isso tem, com certeza, implicações para a sua vida pessoal também. Porque você, como um crente, como um indivíduo, apesar das suas dificuldades, das suas falhas pessoais, de tudo que você tem que lutar nesse mundo, dos seus problemas, dos seus conflitos internos, tudo isso que nós somos sujeitos, ainda assim, nós podemos olhar para o nosso Deus e confiar na sua fidelidade, de que Ele não nos abandona, de que Ele não nos deixa, mas que Ele continua por meio da igreja, na pregação da palavra, nos sacramentos, ministrando ao nosso coração, nos ensinando o bom caminho, nos consolando com o Evangelho, nos consolando com as suas promessas. É isso que Deus continua a fazer. Essa é a razão do porquê eu estou aqui de pé pregando a vocês. Essa é a razão do porquê vocês estão aqui hoje ouvindo e participando, adorando a Deus, ouvindo a palavra dele. Essa é a razão, é a fidelidade do Senhor. Porque nós sabemos, apesar de sermos regenerados pelo Espírito Santo, apesar de Cristo, por meio da sua obra, ter pago todos os nossos pecados, nós sabemos da nossa falha. Nós sabemos das nossas fraquezas. Nós sabemos que muitas vezes caímos. Todos os dias pecamos. Mas ainda assim, apesar de tudo isso, Deus mais uma vez nos mostra que o nosso consolo, a nossa segurança, como nós lemos, não é, no dia do Senhor 1, no Catecismo de Heidelberg, qual é o seu único consolo na vida e na morte? Meu consolo é saber que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados. Ele me guarda, irmãos. Essa é a promessa que nós temos expressa na doutrina de que Deus cuida do seu povo. Mas Deus, além de testemunhar a sua fidelidade hoje aqui com as nossas vidas, Ele ainda, como fez com Israel no passado, Ele nos fortalece com essas promessas. Porque por meio de Cristo, nós temos uma aliança superior e nós temos promessas superiores. E a promessa que Deus nos dá não é uma promessa de estarmos aqui e conquistarmos um local terreno nesse mundo, nessa era presente, mas é a promessa de um dia estarmos em novo céu e nova terra. E de que os nossos pecados serão, de uma vez por todas, na vinda de Cristo, removidos de nós. Não haverá mais pecado em nosso coração, fraqueza, orgulho, vaidade alguma que nos impeça de amar o nosso irmão, que nos impeça de servir a Deus com alegria. Nada haverá, quando Cristo vier, que nos impeça de realmente sermos agradáveis a Deus, irmãos. Nada haverá. É essa a promessa. O último texto para concluirmos. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 6. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 6. Ouçam, meus irmãos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isso é a visão de João, apóstolo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Lembra da palavra em Isaías, capítulo 44? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Veja que palavras consoladoras para a igreja.
o mesmo Deus que testemunhou ao seu povo do passado, eu anuncio as coisas antes que aconteça. Eu anuncio o meu juízo, os meus desígnios para vocês, como meu povo. Vocês recebem a minha revelação daquilo que eu vou fazer, para que vocês não digam que foi o ídolo de vocês, para que vocês não achem que isso é uma coisa natural, mas para que vocês saibam que é o Senhor. E aqui, mais uma vez, o Senhor anuncia essas palavras ao seu povo, à sua igreja. Agora, imagine essa realidade. E saiba que, quando Cristo vier, eu quero que você lembre disso, nós ouviremos estas palavras do nosso Deus. São estas as palavras que ouviremos do nosso Deus. Vocês são o meu povo, eu sou o Deus de vocês. Essa é a consolação, irmãos. Consolação que é inabalável, incorruptível, inviolável. Consolação que ninguém pode roubar de nós. Consolação que está baseada na fidelidade de Deus. Como confiar na fidelidade de Deus? Por meio da sua revelação, por meio da sua palavra. Por isso, confie na palavra do Senhor, porque o que Ele promete, Ele cumpre. Amém?